Pois é, Deus é muito bom. Primeiro, porque nos deu você aí que nos assiste. E segundo, porque nos deu esse espaço onde nós temos acesso livre a todos os assuntos. E o assunto de hoje é muito interessante. Limites. Quando dizer sim, quando dizer não. Você sabe usar esses limites na hora certa, no tempo certo? E para compor, né, eu quero apresentar a vocês os nossos integrantes desse programa feito especialmente para você. A nossa Mari, nossa negra Mari e os meninos! Uhul! Sempre bom estar aqui com vocês. Arrasando em Paris, hein, amiga? Como? Arrasando em Paris. Paris, pastor? Não, aqui mesmo, né? Brasil. Aê, cara. Ah, negra, que bom que você veio, querida. Muito Muito bom, obrigada, pastora. você sempre nos atendendo aí. Nossa, é sempre um prazer estar aqui com vocês e fazer parte desse programa que é uma bênção. E nós temos tanta liberdade aqui, né? Aqui você tem acesso livre. Tudo livre. Isso, amigo. Ó, então vocês já preparam aqui, ó, os meninos podem perguntar também, Os viu? meninos falam? Fiquem à vontade. Além dessa banda, essa música de qualidade, nós temos uma turma de primeira que vai assentar aqui os banquinhos conosco, não é, Léo? Isso mesmo. E hoje, assim, tá recheado. A gente tem mais músicas também, viu? Ah. Nós temos uma queridíssima Andréia Carter, a nossa pedagoga. Olha o sobrenome Ela dessa e o mulher, Miguel. O Miguel vindo aqui, tem os dois, né, Ideia? Isso mesmo. Tem Seja dois? bem-vinda. Obrigada. Tem os dois. Você perguntou se são dois meninos. Não, só. Senta aí, Ideia, fica à vontade. O nosso querido pastor Wagner Aê! Capacete. Carol. Obrigada. O cara veio lá. Valeu, meu. Da Valeu a rede de presença. adolescentes. E nós temos aqui mais músicas também. Uma queridíssima também, a Ariane, que vem aqui e vai abrilhantar mais ainda o nosso programa. Aê! Seja bem-vinda, querida. Fique à vontade. E a plateia mais animada, mais motivada e linda do Brasil. E fervorosa. E lembrando que essa plateia, se você vai ver aqui o sorteio, você fala assim, gente, mas que pessoal interessante. E bonito. Onde será que eles estão? E bonito. Eles frequentam o culto dos jovens adultos todos os sábados às 19 horas na Igreja Batista da Lagoinha, Isso. no Salão Tabernáculo. Então não perca todos os sábados esses rostinhos maravilhosos Vai e focando muitos aí, ó. outros. Vai olhando, vai Aqui, ó, olhando. maioria solteiros, viu, gente? Solteiros. E se solteiras. você também tem sugestões, você quer participar também, fazer parte dessa plateia, além do culto, que você pode ir todos os sábados, né? Você pode vir aqui ao programa também. Então, você vai mandar acessolivre@redesuper.com.br. acessolivre@redesuper.com.br. Você manda sugestões, suas ideias e seu nome com seu telefone para a gente poder entrar em contato com você e você participar aqui. Vai ser um prazer tê-lo aqui, né? E dizendo que essa plateia, ela representa você. Ouviram, gente? Olha a responsa, hein? E o tema de hoje, Léo, limites. Quando dizer sim e quando dizer não. Essa é uma questão muito fácil. Para quem está resolvido assim, não tem dificuldade de colocar, estabelecer, de impor limites, com certeza. Mas a pergunta é, impor limites é bom ou não? Wagner, vamos falar o que é limites. Vamos definir os limites. O que são os limites? Ela me joga logo. Você tomou Já duas de começa uma vez, assim né? com uma... Começa com os profissionais aqui, eu chamar os universitários. Antes, eu vou até pedir... Léo, me empresta esse microfone aí do seu lado, por Emprestado? Você favor. devolvê-lo? Pode. Você quer que eu... Logo... ó, Passa a pergunta. Eu vou deixar com a professora. passa a bola aqui. E eu vou ela falar tá- assim, eu concordo com ela. Ela tá Eu boa pra assino embaixo, carregar né? aquilo que é redondo. Passa pra ela, olha aqui. Você tá no limite, bom. Ok, então é para eu responder, né? Eu falei que ia rolar a bola pra você. Então. Meu Deus. Então vamos lá, vamos tentar, né? Na verdade, se a gente parar para pensar, limite, basicamente, é uma demarcação de propriedade, né? Vamos pensar de forma simples. Você tem uma cerca e aquela cerca, ela coloca um limite ali, onde termina a sua propriedade e começa a propriedade do outro. Só que aquela cerca ela é bem visível, né? Se você parar para pensar, todo mundo está vendo ali, acabou a sua propriedade, está começando a do outro. Só que quando a gente para pensar na nossa vida, muitas vezes esses limites eles não são tão conhecidos assim. Eles não são conhecidos por falta
muitas vezes de maturidade, ou por causa de circunstâncias na vida. Ou diálogo, né? Ou diálogo. E quando uma pessoa chega e começa a te obrigar a fazer coisas que você não gosta, começa a colocar situações que te deixam constrangido, normalmente você consegue perceber os seus limites sendo ultrapassados. Então, limites, basicamente, é uma demarcação de propriedade mesmo, ou seja, eu estou aqui, eu tenho os meus limites, e o meu limite termina quando começa o do outro e vice-versa. É tão simples ver ela sim. falando. Ele falou A que gente era pensa que assim. ninguém teria dificuldade Não existe. em Ela só colocar reafirmou. limites. Fala, Wagner. Agora eu posso falar, né? Concordo. Agora abriu sua mente, né? Abriu sua mente agora. Não fácil, né, Nelson? Você falou que era fácil. Realmente, essa questão do limite, a pessoa delimitar e conhecer o seu e do outro, traz uma segurança nos relacionamentos também. Então, saber até onde eu vou e o que eu posso fazer, às vezes no diálogo, até dentro de casa, começa na família, a pessoa perceber isso. Porque quando ultrapassamos isso e ferimos o outro, ou agredimos o outro, ou mesmo não, tentando ajudar, fazemos coisas que não é permitido e aquela pessoa se sente agredida naquele momento, ou violada naquele momento, isso é uma questão que também vai trabalhar muito essas questões dos limites, né? Então, completando, doutora. E aqui, Ariane, eu quero até... Você vai falar dos limites, mas eu quero mostrar o seu CD. Dá uma... Lindo, o primeiro eu sou bem CD, suspeita. o primeiro desde quando você está nesse ministério, né, cantando. Fala um pouquinho pra gente do seu trabalho. Então, esse é o meu terceiro E os CD. limites que você teve que estabelecer, Ai, né? muitos, né? Mas isso a gente vai aprendendo com a vida, né? Com certeza. E esse é o terceiro CD. Esse é a música da minha vida. Estou apaixonada por esse CD, gente. Eu não tenho nem o que dizer assim. Eu vou encher a bola dele. Ele tá lindo. Ele tá lindo. Tem tudo a ver comigo, as músicas. Eu tô, assim, bem encantada com ele. E fala dos limites aí. O que Então, você entende aí na sua vida, nessa carreira, que não é fácil não é. colocar limites. Às vezes você tem receio. Se eu colocar esse limite e portas se fecharem, Isso até onde eu devo ceder ou não? É bem, assim, me deixa bem preocupada isso, né? Mas eu entendo, eu acho que em casa, como o pastor falou, isso já é bem ensinado, assim. Quando você tem essa base de limites em casa, quando você cresce, eu acho que você tem uma facilidade maior em saber o seu limite e o limite do outro. Com certeza. Porque esse limite bem estabelecido, ele reforça a identidade, né? Ele estabelece quem você é. Como o André falou, bem colocado, se você estabeleceu o seu limite, aí você sabe da sua identidade, do seu valor, do seu posicionamento e tudo. Então, esse limite, na verdade, ele estabelece identidade, valor pessoal, posicionamento, né, de quem você, onde você está, aonde você quer chegar. Então, o limite certamente é uma coisa muito importante. E limite é bom, então, né? Então, a gente já definiu que limite é bom. Então, por que nós temos dificuldades em estabelecê-los? Se é algo bom, deveria ser algo fácil para fazermos, não? Na verdade, essa dificuldade ela vem muito de uma cultura, talvez, ou até mesmo de criação. Porque quando a gente pensa em limites, a gente pensa muito em regras, em coisas que são ruins para nós. E, na verdade, o limite não é ruim. Mas, muitas vezes, eu penso, se eu estabelecer limites, eu vou prejudicar o próximo, ele vai ficar magoado comigo, ele não vai gostar da minha postura, ele não vai gostar da minha atitude, ele vai me excluir. E quando a gente pensa nisso, aí a autoestima vai lá embaixo, aí a gente começa a pensar, peraí, será que eu vou ser aceito? E aí você tem essa dificuldade de estabelecer limites para si. E o outro começa a passar por cima de você, e aí você vai criando problemas nos relacionamentos. São tantas situações que vão acontecendo que você acaba deixando de ser você. Você perde a sua singularidade, você perde a sua individualidade para tentar o tempo todo agradar o outro, porque você não conseguiu estabelecer os seus limites. É interessante, eu queria fazer uma pergunta para a plateia. Bárbara, a dificuldade de estabelecer ou também de aceitar os limites está ligado basicamente a essa criação, dessa afirmação quando criança? Sim, também. Quando é da criação, porque a criança vai crescendo, vai se tornando adolescente, adulto, e vai estruturando essas barreiras, né, o jeito de ser. E também,
Gente, só lembrando que a Bárbara, ela nem falou, ela é psicóloga também. Isso mesmo. Você fala assim, nossa, mas o pastor, que pergunta, Já veio né? direto pra mim, Foi né? direto, mas como a gente já conhece um pouquinho cada um... Ela dá conta. É, né? Agora, tá. Então, falando da criação. O limite vem desde a criação também. E também, depois que a gente já está amadurecido, cresceu, estabeleceu as relações, também do autoconhecimento. Porque, como a Andréia falou, né, estabelecer a propriedade. Como eu vou saber quem eu sou, qual que é o meu limite, o que, que eu posso, o que, que eu tenho condição de fazer, né, o que, que eu não tenho condição, o que, que eu preciso pedir ajuda para poder, né, lidar com essa situação que está me sendo posta agora. Então, eu acho que o autoconhecimento também tem a ver com os limites. Ok. Wagner, nos adolescentes, fala um pouquinho. Eles têm mais facilidade de colocar limite ou não? Eles são, às vezes, mais sinceros, né? Eu não gosto disso, eu gosto daquilo. Ou não? Como que você vê isso? Eu quero pegar um pouco no resgate dessa questão da infância e me preocupa algumas coisas, porque o relacionamento familiar que é construído pai e mãe junto, e aí falar de família, pai e mãe, é uma questão delicada hoje. Hoje é. Da presença constante em casa. Há crianças hoje que passam boa parte do tempo sem essa referência desse relacionamento com os pais, que seriam aqueles que trabalhariam, não só eles, mas que trabalhariam essas questões dos limites e o autoconhecimento, como ela colocou. A ausência disso, desse amor, desse fazer parte dessa construção e estar junto, está muito falha em muitos sentidos. É claro que na escola, na creche, na escolinha, onde ele estiver, ele está trabalhando isso constantemente, mas o laço de amor, de relacionamento maior e fraterno é aquele dentro de casa com a família. Porque todo mundo fala de adolescência, a adolescente explode um monte de coisa. Então, assim, para a psicologia dizer que é a volta à infância, para trazer aquelas questões que trabalhou de novo na adolescência, não trabalhou bem, ou talvez foi mal resolvido, ou traz à tona aquilo que foi na infância. Mas acontece, ele consegue verbalizar agora, ele consegue agir, ele consegue fazer. Então, se não pensar, falar da adolescência, e não pensar na infância e na construção da infância, você vai ter grandes situações. E hoje a grande questão para mim é que os pais não conhecem os filhos. Talvez os pais não sabem os seus limites no relacionamento com os seus filhos. E, por outro lado, os filhos também não sabem os seus limites no relacionamento com seus pais. Então, isso na adolescência, que aí é uma crise, mas uma boa crise para o crescimento, vamos dizer assim, que todo mundo olha essa crise da adolescência como uma crise ruim, né? Mas é uma crise boa de ter um desenho, eu não sei falar direito, Rhodes, alguma coisa assim, que ele vai falar da adolescente que queria descobrir coisas novas, romper com os limites, sair da caverna. Então, o que acontece? Esse pai que não acompanha isso, que não acompanha essa descoberta, que esses limites têm que ser dados progressivamente, aos poucos, para conquistar novos espaços, conquistar novas atitudes. Mas esse pai que não caminhou junto, não construiu esses limites junto na infância, quando chega na adolescência fica perdido, porque as ofertas dos amigos, a oferta da mídia, a oferta de tudo, ajuda para ele ir mais longe, só que o pai não acompanhou isso. A tendência do pai e da mãe é fazer o quê? Segurar mais, proteger mais, ainda mais dita a insegurança hoje, com a violência, com tudo, ele tende a proteger e talvez trazer mais para perto, talvez violando esse limite de crescimento em relação. Então, a adolescência é o momento que ele quer ir construir. Ele está com a parte de mental muito grande, descoberta muito grande, motora muito grande, mas a questão dos controles, o adolescente não tem muito, e esse relacionamento com o pai e com a mãe, trazendo esses limites, esses cuidados e ensinando, caminhando junto, vai trazer esse freio para poder ele dosar isso tudo, descobrir e avançar, mas precisa de alguém estar junto. Tá certo.